Tá começando o Pode Falar Mais sobre isso. E hoje a gente vai falar de um tema que é super importante, que é começar com o que se tem. Às vezes a gente espera o momento perfeito para começar a ter atitudes ou até fazer algo que tenha algum resultado, né? E você sabia, Arlene, que o Airbnb começou com 2 colchões infláveis e um site improvisado? Não, fora que a Nike começou vendendo tênis no porta-malas. Para vocês terem uma ideia, eles não esperaram ter tudo, eles começaram com o que tiveram. E assim a gente abre esse tema, né, com muita alegria. Comece com o que tem, não é isso? Exatamente. E nada melhor do que um tema como esse para a gente iniciar o nosso podcast. Porque às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, porém ele nunca chega. É verdade, Arlene. E você lembra de alguma vez em que você começou algo com aquilo que você tinha? Gente, um exemplo muito recente, esse podcast. Né? A gente começou com o que realmente a gente tinha. A gente decidiu em um momento, né, que a gente estava em um podcast falando sobre outro assunto e a gente virou, nossa, que interessante, que tal a gente fazer um podcast falando sobre saúde mental, né, falando sobre assuntos que às vezes as pessoas temem de falar, e aí eu disse, vamos, e a gente tem o quê? A gente tem a vontade. Né? Sim. Então, assim, a gente começou com realmente nada praticamente, a força de vontade. Hoje a gente não tem um estúdio próprio, mas a gente está iniciando a si mesmo. Então, eu acredito que esse exemplo é o mais recente e o que está me motivando é saber que essas histórias reais acontecem assim, né? A gente às vezes não tem tudo, mas a gente pode começar com o que tem. E aí, Anderson, como é que você se sente começando praticamente, digamos que do zero, né? A gente começou esse projeto sem ter estúdio, né? Só tendo força de vontade, unindo os propósitos. Como é que você se sente sabendo que a gente começa do zero? Geralmente, né? É tendencioso a gente não ter tudo. Como é? É desafiador, não é desafiador? Como é que você está sentindo mediante isso? Acho que o mais importante é a força de vontade, como você já destacou, né, Arlene? Então, isso que dá o impulso, o desejo também de fazer as coisas acontecerem, muitas vezes nos dão base para aquilo que muitas vezes a gente ainda não tem, né, ali, que considera ser o importante para fazer aquele objetivo se concretizar. Mas eu me sinto, sim, num desafio muito importante nesse meu processo mesmo profissional. E junto de você, né, aqui como parceria, eu acho que vai ser um desafio que vai ser muito gostoso de estar vivenciando. E assim, força de vontade é o que não falta. Eu acho que a gente se uniu nesse sentido, né? A gente tem esse propósito, a gente tem vontade, então vamos que vamos. É tão tal que a gente não esperou um mês, acho que a gente esperou. No dia que a gente teve a ideia, a gente esperou. No mesmo dia a gente já começou a pensar, no outro dia a gente já estruturou, no outro dia a gente já começou a gravar e foi menos de uma semana. A gente realmente montou, né? E eu fico muito contente por isso, porque é algo que eu me sinto muito feliz de estar a caminho do que eu quero pra minha vida, né? Seguir meu propósito. Com certeza. Eu acho que a força de vontade resume isso, né? Você começar com o que se tem e o que se tem é muita vontade, desejo, então as coisas conseguem, né, acontecer por conta disso também. Pessoal, e por que a gente trava antes de começar? É muito tendencioso antes, a gente quando tá pensando, não, eu tenho esse sonho, só que eu preciso começar, e agora? Né? Por que a gente trava? O que acontece que a gente não consegue sair do papel? Muitas coisas aí estão envolvidas, né? Muitos fatores emocionais, principalmente envolvendo a questão do medo, né? Geralmente a primeira coisa que a gente sente é o medo. Meu Deus, e aí? Como é que eu vou começar? O que as pessoas vão pensar? A gente tem muito também essa comparação. Se comparar as pessoas, o que elas vão pensar? Como é que elas vão me julgar? Eu não tenho nada. Então é muito tendencioso a gente ter medo, a gente se comparar, a gente ser perfeccionista, a gente quer tudo pronto, tudo organizado. Eu quero ter um estúdio. Eu queria ter um estúdio, né? Sim. Topíssimo. Mas assim, é importante saber que a gente pode começar com o que tem, né? Como já foi muito falado, o nosso objetivo hoje é encorajar você que está aí do outro lado, que tem algum sonho, que queira realizar, que tenha um propósito de vida, né? Que você possa começar com o que você tem. Você consegue falar, você consegue se movimentar, é algo que o que você tem agora é possível.
né? Às vezes você não tem, por exemplo, um celular bom, mas tem um celular, tá funcionando. Então começa, não espere ter tudo, não espere ter alguém te impulsionar, não, você tem que ir, não. Vá por você, comece com o que se tem. Então, muitos fatores, eles travam a gente, como eu já falei, o medo, a comparação, o perfeccionismo, o pessimismo, a gente é tendencioso às vezes pensar que não dá certo. Um exemplo prático disso é que a gente divulgou na semana passada, né, que íamos começar, e no final de semana eu pensei, meu Deus, mas e aí, tem isso? Ai, tem aquilo, ai, não sei o quê. Eu comecei a pensar só pensamentos assim que não vai dar certo, pessimistas. Só que não, eu gerenciei os pensamentos, pensei, não, vai dar certo, é possível. A gente vai começar com o que a gente tem e é possível a gente alcançar aquilo que a gente tem como propósito. Então, muitas vezes a nossa mente, ela tendencia a ser pessimista. Às vezes por medo mesmo, às vezes por ver histórias de pessoas que começaram diferente. Sim. Mas é isso, eu quero deixar para vocês que é possível vocês começarem de onde vocês estiverem. Não deixe que o medo, não deixe que a comparação é algo surreal nos dias atuais, porque de repente a gente vê a vida das pessoas muito perfeita, então a gente tende a se comparar. Mas comecem, gente, só comecem. É esse o meu conselho de hoje, certo? E assim, Arlene, eu acho que é importante a gente colocar essa pergunta para você também do público, né? E interagir conosco aqui nos comentários, onde você puder estar assistindo ou escutando, né, esse nosso primeiro episódio, de você também se colocar por que você trava antes de começar, isso, né? Quais são os seus medos, as dificuldades, né? Tudo que você trouxe muito bem falado aqui. E assim, às vezes, o que eu sinto é diferente do que tu sente. Sim. Por exemplo, às vezes tem pessoas que não têm medo, mas tem outras coisas que o travam. Então é importante você se perceber. O que está me travando? De repente, o que está me travando é a raiva, por exemplo. O que está me travando é a zona de conforto, que é tendencioso demais a travar a gente. Tá bom aqui, eu não quero sair daqui. Eu quero realizar, eu quero estar no pódio, mas eu não quero o processo. Então é muito tendencioso a gente estar na zona de conforto e ser algo que nos trava. Então se avalie, né? Observe onde eu quero chegar, qual o meu propósito e o que está me travando até chegar a esse resultado. Né, sabendo que por vezes não vai ser fácil, né, que por vezes a gente vai enfrentar dificuldades, mas é isso, escolha ser o difícil, certo? E continuando esse bate-papo que você estava colocando aqui, né, Arlene, acho que a gente pode começar a falar também sobre o poder de começar pequeno também. E aí eu gostaria de refletir aqui contigo alguns exemplos, né, que nós temos aqui, né, da nossa própria região do Piauí, né, como o Whindersson Nunes, que começou dentro de um quarto, fazendo paródias, fazendo vídeos curtos, trazendo realidade da vida dele, do cotidiano, e o quanto isso, de alguma forma, deu impulsionamento para que ele chegasse onde ele está hoje. Né? E se a gente for parar para observar a construção profissional que ele teve a partir disso, desde o primeiro momento que ele, né, ali pensou em ligar a câmera que ele tinha, né, o ambiente que ele estava, se colocar à disposição, né, para desenvolver aquilo que ele estava tendo como interesse e desejo naquele momento, colocou hoje ele num patamar de ser um dos maiores, se não o maior YouTube que nós temos hoje no Piauí, no mundo e no Brasil. Né? E aí a gente pode ver o quanto esse início, né, trouxe um percurso para ele que faz com que hoje ele tenha outros tipos de decisões na vida dele também, né? O quanto isso também possibilitou que ele crescesse não só profissionalmente, mas como pessoa, enquanto cultura, enquanto histórias. Sim. E acho que isso é importante, né? A gente parar para pensar o quanto, às vezes, o começo, ele não precisa ser com tudo, mas ele precisa partir de algum lugar. Né? E acho que fica pra gente refletir a partir daí, né? Que o mais importante não é você ter tudo para começar, é você conseguir começar daquilo que você tem, de onde você está, né? Sim. Fazendo essa reflexão, gostaria de trazer uma frase que eu acho que nesse nosso momento é muito importante também, que é a gente não melhora antes de começar, a gente melhora porque começou, né? Sim. E aí vem a pergunta, Arlene, e aí? Eu tenho sonhos, eu tenho algum propósito. Como é que eu começo? A partir de quê? Como é que eu faço essa organização? Eu acredito que o primeiro passo é você analisar como é que eu estou hoje,
né? Os passos mínimos, o que eu tenho? Eu tenho tempo? Eu não tenho tempo? Eu fazer essa análise e listar os passos mínimos, o que eu preciso fazer para chegar no meu resultado. Né? É importante, mas não é algo como regra, você ter um parceiro ou uma rede de apoio. Né? Às vezes a pessoa não tem uma rede de apoio, mas não significa dizer que ela não vai conseguir. Mas se você tiver algum parceiro, alguém que você confie, assim como eu vi no Anderson essa parceria, é muito importante, porque de repente, juntos, fica mais fácil, né, o caminho a ser trilhado. Outra coisa muito importante é a motivação. Todos os dias, nem todos os dias você vai acordar com motivação. Sim. Então lembre-se disso. Crie uma rotina que lhe proporcione esse resultado. Sim. Por exemplo, quero passar no concurso, é meu sonho ser delegada, né? O que eu preciso fazer? O que eu tenho? Eu tenho tempo? Né? Todos os dias eu preciso estudar o quê? 1 ou 2 horas? Eu listar, preciso estudar 2 horas por dia, isso semanalmente, né? Mensalmente. Então, assim, colocar em prática, listar e colocar em prática que pequenos passos, né, vão dar resultados extraordinários. Então, sobre listar, né, listar os passos que você deve, a rotina, fazer essa organização, não esperar a motivação que não vai vir todos os dias. Se você tiver um parceiro, uma rede de apoio, ótimo, mas se você não tiver, não vai ser, né, o resultado final. Então isso aí é a base, a gente poderia entrar em outros fatores, mas a priori vai ser esse, eu acho que a partir disso a gente consegue aí os nossos resultados. Então aquele sonho, aquele propósito que você tem, como é que você pode começar a partir do que você tem agora? Isso, conta pra gente nas redes sociais, manda um direct, manda aqui nos comentários, manda da forma como você achar que é melhor para estar compartilhando conosco também a sua experiência. Então marca a gente nas redes sociais, compartilha conosco a experiência que você pode também estar começando agora, porque aqui você pode falar mais sobre isso.